Todos nós já sentimos muita raiva de algum vilão, até porque os vilões são feitos para serem odiados. Mas você sabia que há vezes em que acabamos sentindo pena dos antagonistas de um filme, mesmo que eles estejam fazendo a coisa errada? Pata Alberto. Assim como no primeiro filme, Zootopia 2 trouxe outro personagem que parecia ser bonzinho, mas que acabou traindo a Judy e o Gary no final, o Pata Alberto. A cena em que Pata Alberto revela ter manipulado a todos para conseguir concluir seus próprios objetivos deixou muitas pessoas furiosas com o personagem, e com razão. No entanto, a verdade é que ele fez tudo isso apenas para finalmente ser aceito pelo seu pai, que nunca chegou a valorizá-lo. Pata Alberto manipulou pessoas, cometeu crimes e até mesmo tentou tirar a vida dos personagens principais apenas para, enfim, ser enxergado como um filho exemplar. Essas escolhas foram péssimas, mas muitas pessoas na vida real também tomam decisões erradas apenas por aprovação, só não nesse nível, na maior parte das vezes ao menos. Mas sabe o pior? Tudo isso foi em vão. Como Pata Alberto acabou falhando no final, ele não conseguiu o amor de seu pai, que continuou a tratá-lo como um imprestável. E isso nunca vai mudar. Pata Alberto traiu os únicos amigos a troco de nada, e no fim, mais ninguém gosta dele. Pois é, mas esse não é o único antagonista que deixa a gente com um pouco de dó. Preparado para descobrir quais foram as 10 vezes que todos sentiram pena dos vilões de animações? Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos! Jinu. No início de Guerreiras do K-pop, somos levados a acreditar que os demônios são seres totalmente malignos e sem coração. Mas isso muda quando descobrimos que a própria Rumi é metade demônio. Ainda assim, dá pra pensar que ela pode ser boa apenas por conta de sua metade humana, enquanto demônios completos seriam sempre 100% malignos. Isso até conhecermos o Jinu. Apesar de ser um demônio completo e estar trabalhando para Guimar, o rei dos demônios, Jinu demonstrou vontade de ser uma pessoa boa, principalmente porque ele foi um humano comum em um passado distante, época em que era muito pobre e passava fome. Por isso, Guimar conseguiu convencê-lo a vender sua alma em troca de habilidades musicais. Jinu conseguiu se tornar um músico talentoso o suficiente para ser convidado a viver no Palácio Real e ter ótimas condições de vida. O problema é que ele não pôde levar sua família consigo. Mesmo assim, Jinu aceitou abandonar sua mãe e sua irmã para viver lá, e essa decisão o assombrou pelo resto da vida. A vergonha que Jinu sentiu por conta dessa escolha foi o que permitiu que Guimar o transformasse em um demônio. Desde então, Jinu se tornou um servo do rei demônio, ouvindo a voz dele em sua cabeça o tempo todo e sendo influenciado por ela. Jinu foi um vilão por séculos e deve ter cometido muitas maldades, mas, antes disso, ele foi apenas mais uma das vítimas manipuladas por Guimar. Apesar disso, nunca parou de se arrepender do que fez com sua família. Tanto que, no fim, ele acabou se sacrificando para ajudar Rumi a derrotar Guimar, mostrando que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Eggman. Eggman, também conhecido como Robotnik, é outro vilão que parecia ser totalmente maligno, até que os acontecimentos do filme Sonic 3 nos fizeram mudar de opinião sobre o cientista maluco. Já dava pra perceber desde o primeiro filme que Eggman se tornou um vilão megalomaníaco, por não ter recebido nenhum amor em sua infância, já que era órfão e as outras crianças zombavam dele. Claro que isso não é motivo para alguém se tornar mal, mas dá pra entendê-lo. Por isso, Eggman ficou muito feliz quando finalmente pôde conhecer seu avô, o de Robotnik, e viver a infância que nunca teve ao seu lado. Mesmo assim, ao descobrir que Gerald desejava destruir o mundo inteiro em vez de dominá-lo, ele aceitou trair a única pessoa que o entendia e se sacrificar para salvar o mundo, mostrando que o que Eggman realmente desejava não era dominar o mundo, mas sim ser amado. Seu sacrifício foi muito triste, mas é bom saber que ele ao menos percebeu que o Agente Rocha era seu amigo de verdade.
Lotso. Lotso de Toy Story 3 é daquele tipo de vilão que parece amigável no início, até revelar que é um baita manipulador. Ele controla com mãos de ferro a creche onde a turma do Woody foi parar, impedindo qualquer brinquedo de escapar de lá. Além disso, Lotso costuma levar os brinquedos novos para uma sala em que todas as crianças são terríveis, para que ele possa ficar em paz na sala das crianças boazinhas. Mas o ursinho nem sempre foi assim, e a cena em que isso é revelado é de cortar o coração. Nela, vemos que Lotso foi um brinquedo muito feliz e amado por sua dona, até que acabou sendo perdido junto com alguns outros brinquedos da menina. Ele e seus amigos fizeram uma grande viagem para retornar à casa da garota, mas então Lotso percebeu que havia sido substituído por outro ursinho idêntico. Isso fez com que Lotso se tornasse um brinquedo desiludido, que acredita que todos os brinquedos estão destinados a serem esquecidos e a sofrerem. Mas e aí, você sentiu pena de algum desses vilões que citamos até então? Se sim, comente aqui embaixo #vilões. Homem-Aranha 2099. Em Homem-Aranha Através do Aranhaverso, vemos várias versões diferentes do super-herói mais popular da Marvel, e uma delas é o Homem-Aranha 2099, também conhecido como Miguel O'Hara. Ele é um super-herói como os outros, mas acabou fazendo o papel de antagonista no filme por estar contra Miles Morales. Enquanto Miles Morales quer impedir que seu pai perca a vida, Miguel O'Hara acredita que isso não deve ser impedido por ser um evento canônico, ou seja, algo que precisa acontecer na vida de um Homem-Aranha. Se o evento for impedido, o universo desse Homem-Aranha será destruído. Miles acha que deve existir alguma forma de impedir o evento canônico sem que mais ninguém perca a vida, mas Miguel não acredita nisso, a ponto de prender Miles em uma jaula para impedi-lo de salvar o próprio pai. Porém, algo importante é que Miguel não quer nem tentar encontrar uma saída, porque ele já tentou fazer isso no passado. Sua esposa e sua filha faleceram, então Miguel viajou para outro universo onde ele próprio havia perdido a vida, para substituí-lo e poder viver com sua família. O resultado? Esse universo inteiro foi apagado da existência por sua causa, e ele foi obrigado a ver sua esposa e sua filha falecerem outra vez, o que é muito triste e traumatizante. Síndrome. Síndrome é um dos vilões mais malignos de toda a Pixar, talvez o mais maligno de todos. Ele tirou a vida de dezenas de super-heróis, estava disposto a eliminar crianças e nem se importava com a segurança de sua secretária, mesmo que ela o tenha ajudado tanto. Ainda assim, Síndrome chegou a esse ponto apenas por conta de um trauma em seu passado. Quando criança, Síndrome se chamava Bochecha e era um grande fã do Senhor Incrível, e seu maior sonho era se tornar o parceiro dele. Porém, o Senhor Incrível evitou Bochecha de todas as formas possíveis por ele ser uma criança sem nenhum superpoder. Dá pra entender o Senhor Incrível, mas a forma como ele tratou o menino foi meio insensível, e isso foi o que o deixou obcecado em acabar com os super-heróis. Ainda mais porque, apesar de ser humano, Bochecha sempre foi muito inteligente e conseguiu fazer botas voadoras mesmo tendo apenas cerca de 10 anos. O garoto deve ter colocado muito esforço nisso, mas o Senhor Incrível nem sequer o parabenizou. Isso poderia ter mudado tudo. Por outro lado, o fato de Síndrome ter se tornado tão mal quanto se tornou indica que talvez ele fosse malvado desde sempre e que o apoio do Senhor Incrível não mudaria nada, mas nunca vamos ter certeza. TK. O primeiro filme de Moana mostra a navegadora em uma jornada para devolver o coração de Te Fiti à deusa, enquanto TK era visto como um obstáculo para esse objetivo. Entretanto, depois descobrimos que TK é um tipo de vilão diferente dos outros filmes, porque ele não é apenas um vilão com um passado triste, mas sim alguém que foi transformado em um monstro contra a própria vontade. TK era a própria Te Fiti, que se tornou essa criatura após perder seu coração. Ela é a verdadeira vítima dessa história, mas Moana felizmente conseguiu salvá-la e fazê-la voltar a ser Te Fiti. Tai Lung. Tai Lung do primeiro Kung Fu Panda é conhecido por muitos como um dos vilões mais injustiçados das animações. Isso porque, por mais que ele tenha passado dos limites, os fãs sentem pena dele, já que seu objetivo era apenas se tornar o dragão guerreiro. Tai Lung foi treinado intensivamente desde pequeno pelo mestre Shifu para se tornar o dragão guerreiro, mas ficou tão obcecado por isso que o mestre Shifu não permitiu que ele conseguisse o título. E isso apenas piorou a situação,
situação, já que Tai Lung virou um verdadeiro monstro capaz de fazer qualquer coisa para conquistar seu sonho. E isso acaba nos fazendo pensar: será mesmo que Tai Lung não merecia se tornar o dragão guerreiro? Ou ele poderia ter virado um verdadeiro herói se tivesse sido criado de outra forma pelo mestre Shifu? É possível que esse seja o caso. O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Bellwether. Nós falamos do caso de Pata Alberto em Zootopia 2, mas Bellwether, do primeiro longa, também tem seu lado triste que dá um pouco de pena. Só que esses momentos acontecem antes de ela revelar que é uma vilã, quando a enxergamos como uma ovelhinha inocente. Há vários momentos em que o prefeito Leonardo é rude com Bellwether e a trata mais como uma secretária do que como vice-prefeita. Bellwether só conseguiu esse cargo para o público enxergar o prefeito como alguém muito legal por ter contratado uma presa. Alguns pensam que Bellwether não se importava em ser maltratada porque isso a ajudava a passar despercebida. Mas a verdade é que ela só adquiriu ódio pelos predadores e fez um plano para as presas ficarem no poder justamente porque passava por aqueles problemas diariamente. Pensando por esse lado, toda aquela pena que sentíamos por Bellwether no começo retorna com tudo. Bellwether era basicamente uma versão da Judy que ficou com rancor dos predadores e decidiu contra-atacar, mas exagerou completamente e se tornou ainda mais preconceituosa do que os predadores que a subestimavam. Evelyn Divor. Os Incríveis 2 também trouxe uma vilã bem malvada e manipuladora como Síndrome. Evelyn Divor tentou usar a hipnose para controlar a mente dos super-heróis e fazê-los cometer maldades, apenas para destruir a reputação deles. Terrível, né? Mas existe um motivo bem triste para ela odiar os super-heróis. O pai de Evelyn era um grande fã e apoiador dos super-heróis, sendo até mesmo amigo de alguns deles. Um dia, sua casa foi invadida por assaltantes. Em vez de se esconder, o pai de Evelyn decidiu ligar para seus amigos super-heróis com a intenção de pedir ajuda. O problema é que o assalto aconteceu no dia em que os supers foram proibidos de lutar contra o crime, então ninguém atendeu as ligações, e os pais de Evelyn foram mortos. Isso fez com que Evelyn acreditasse que os super-heróis são ruins, porque fazem as pessoas esperarem para serem salvas, em vez de salvarem a si mesmas. Apesar disso não justificar o que Evelyn fez, essa crítica dela faz certo sentido. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!